A inflação que o mercado financeiro gosta. Nesse segundo vídeo, a respeito da crise dos planos de saúde no Brasil, nós vamos discutir como a ação, a conduta do mercado financeiro sobre as empresas de plano de saúde contribui para elevar a inflação no Brasil. E esse é um aspecto pouco discutido, porque o mercado financeiro, em geral, é o porta-voz da necessidade de controle do nível de preços, ou seja, da necessidade de reduzir a inflação. Mas a ação do mercado financeiro, em busca de lucratividade dos ativos financeiros, também contribui para a elevação da inflação. Este é o tema deste vídeo. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à TV Grabois, ao programa Almoço Grátis. Aqui nós discutimos a economia brasileira e os desafios do desenvolvimento do Brasil. Esse vídeo de hoje é a segunda parte de dois vídeos em que nós estamos discutindo a crise dos planos privados de saúde no Brasil. No vídeo anterior, nós apresentamos as características dessa crise e acrescentamos que entre as causas dessa crise estão as reformas do mercado de trabalho realizadas no governo Bolsonaro, que prejudicaram o rendimento dos trabalhadores e a formalização também no mercado de trabalho. Mas nesse vídeo nós vamos discutir um outro aspecto. Nós vamos relacionar o caso dos planos de saúde com o mercado financeiro e a inflação. Porque, como todos estão acompanhando, nós estamos vivendo no Brasil um período em que o debate sobre a inflação e a necessidade de controle da inflação se tornou um dos temas principais do debate econômico. E nós temos no mercado financeiro, nos porta-vozes do mercado financeiro, os maiores defensores da necessidade de controle da inflação. Mas essa defesa que eles realizam, na verdade, esconde uma série de interesses que, na verdade, é uma defesa da rentabilidade dos próprios títulos financeiros que são administrados e são de propriedade de grandes fundos de investimento, dos grandes bancos também e dos agentes financeiros de modo geral. E no caso específico que nós queremos tratar hoje, relacionado aos planos de saúde, é o seguinte: os planos de saúde, na crise que eles estão vivendo, existem algumas grandes empresas de planos de saúde que têm capital aberto, ou seja, possuem ações negociadas na Bolsa de Valor. No caso do Brasil, é a B3. E lá na B3, onde se negociam as ações das empresas, existe a volatilidade natural do mercado financeiro em decorrência de movimentos que acontecem nas empresas. Então, por exemplo, se uma empresa passa por um período de queda de lucratividade, é possível que no mercado financeiro as ações dessa empresa passem a ser menos valorizadas, a ter menos gente interessada em comprar as ações dessa empresa e ter mais gente interessada em vender ações dessa empresa, porque no futuro, quando essa empresa for distribuir dividendos, ela vai distribuir menos dividendos. Ou porque, com a queda das ações dessas empresas, a pessoa que detém aquelas ações vai estar objetivamente perdendo dinheiro, porque as ações passam a valer menos dinheiro em termos monetários, ou seja, menos reais, quando essa pessoa for transformar aquela ação em moeda, em dinheiro. Então, as empresas de plano de saúde viviam, desde o ano passado, uma pressão sobre as suas ações, porque elas, diante dessa crise de lucratividade, estavam passando por um período de queda, então, de rentabilidade e, portanto, de uma perspectiva de distribuição de menos dividendos. E entre essas empresas, existe uma grande empresa que cresceu muito no Brasil nos últimos anos, que é administradora de planos de saúde, que é a Hapvida. Essa empresa, inclusive, tem uma dívida milionária em disputa com o governo brasileiro por conta do SUS, porque, como nós já comentamos, os planos privados, eles precisam pagar ao SUS quando uma pessoa que detém plano privado acaba utilizando o sistema público de saúde. E a Hapvida tem uma dívida milionária com o SUS e vinha passando por um momento de grande queda de rentabilidade e de queda vertiginosa do preço das suas ações no mercado financeiro. Acontece que, primeiro, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, autorizou um reajuste de 9,63% do preço dos planos de saúde das famílias e dos indivíduos. Ou seja, os planos de saúde pessoal, particulares. E esses planos de saúde é uma parte menor do total de pessoas que detêm planos de saúde no Brasil. Mas mesmo assim, esse reajuste autorizado pela ANS,
que foi mais de 2 vezes maior do que a inflação, o IPCA, do mesmo período, de 2022 a 2023, teve um forte impacto na inflação, no próprio IPCA. O IPCA de maio, agora de 2023, cresceu 0,23%. E o principal item que ajudou a fazer o IPCA subir foi justamente o reajuste dos planos de saúde autorizado pela ANS. E mesmo em junho, que a inflação, o IPCA, teve uma queda de 0,08%, também entre os itens que cresceu a variação de preço, ou seja, que teve uma variação de preço positiva, estavam novamente os planos de saúde, ou seja, os planos de saúde, mais uma vez, impedindo que a inflação caísse ainda mais no mês de junho. E no caso da ANS, esse reajuste é autorizado e já contribui para retomar a rentabilidade das empresas. Só que essa é só uma parte da história. A outra parte da história é que os planos de saúde corporativos, ou seja, os planos de saúde empresariais pagos pelas empresas, e em alguns casos em coparticipação com os trabalhadores, esses planos de saúde não são regulamentados pela ANS. E, em sua grande maioria, tiveram um reajuste muito maior do que o reajuste dos planos que são controlados pela ANS, que foi de menos de 10%. A Hapvida, por exemplo, aplicou um reajuste médio nos seus planos de saúde empresariais de cerca de 18%, como a própria empresa anunciou. E, em alguns casos, para empresas de pequeno e médio porte, o reajuste foi de mais de 20%. Então, os planos de saúde realizaram um fortíssimo reajuste de preços agora nesse ano para buscar compensar essa queda de lucratividade e rentabilidade que ela vinha acompanhando nos últimos anos, no último ano sobretudo, e que estava gerando no mercado financeiro uma grande pressão dos agentes financeiros para que essas empresas voltassem a apresentar capacidade de geração de lucro, porque essas empresas estavam tendo prejuízo no ano passado. E um forte reajuste desse tamanho, de mais de 18%, mais de 20% nos planos de saúde, gera um forte aumento de custo para as empresas que pagam esses planos de saúde. E qual que é a consequência de esse aumento de custo significativo? Uma pressão sobre as empresas para que elas aumentem também os seus preços. Então, há um impacto indireto do reajuste dos planos de saúde, que são esses que não são autorizados pela ANS, que não são regulamentados pela ANS e que, portanto, tiveram um aumento muito maior do que os planos que são regulamentados, sobre os preços que essas empresas que pagam os planos de saúde vão cobrar de suas mercadorias e seus serviços prestados. Ou seja, existe sim uma pressão forte que acaba sendo exercida sobre a inflação no Brasil por conta desse reajuste. E esse reajuste foi muito pressionado pelo mercado financeiro para que ele acontecesse. Tanto é que, assim que a Hapvida anunciou que realizou esse reajuste de preço dos seus planos dessa magnitude, ou seja, um reajuste, como o mercado financeiro gosta de dizer, agressivo, o que aconteceu? As ações da Hapvida cresceram repentinamente mais de 8%. Um forte crescimento, uma forte recuperação do preço das ações dessa empresa, o que significa um aumento, de valor em termos monetários, em termos de reais, dos detentores das ações desta empresa em particular. E o mercado financeiro comemorou, aplaudiu, considerou que estava corretíssima a ação da Hapvida em realizar esse elevado aumento dos seus preços, dos seus planos de saúde. Então, é um tipo de inflação de custos que tem como alavanca inicial uma pressão do mercado financeiro para aumentar a rentabilidade dos títulos financeiros. Ou seja, nesse caso em específico, o mercado financeiro age no sentido de defender os seus interesses e que, nesse caso, é uma disputa para que uma parcela da renda gerada pela sociedade vá mais na direção dos ativos financeiros e que isso gera, nesse caso, uma pressão sobre os preços, porque os planos de saúde é um item importante de custo das empresas que pagam esse serviço para os funcionários e, portanto, gerando uma elevação de preços, porque se as empresas repassarem para seus preços essa elevação de custo, é uma contribuição para que a inflação no próximo período tenha uma elevação. Então, pessoal, foi esse vídeo para a gente encerrar essa discussão sobre a crise dos planos de saúde
E eu espero que tenha ficado mais claro que não é tão direto e simples essa relação entre mercado financeiro e a ideia, a defesa deles de controle inflacionário. Existe sim por parte do mercado financeiro uma pressão de rentabilidade que é sim uma pressão para que as empresas aumentem seus lucros e, em situações específicas, isso pode sim gerar mais pressão sobre o nível de preços na economia brasileira. Então a gente conclui aqui esse vídeo e a gente se vê nos próximos programas em que a gente vai desmistificando essas ideias do mercado financeiro e também vai desvendando os desafios do desenvolvimento nacional. Até lá!